Fala galera, bom dia! Tranquilos? Na paz? Suaves? Excelente! Excelente! Então vamos para mais uma jornada, mais uma brincadeira! E agora uma matériazinha que vocês adoram, né? Energias cinéticas e potenciais. É muito importante. Então anteriormente nós vimos a matéria de trabalho, né? Nós vimos lá o que é na verdade o trabalho realizado. Nós vimos a fórmula de trabalho, como utilizar o trabalho. Logo em seguida nós vimos também potência, né? E o rendimento, né? Dentro de uma potência. E agora nós vamos entender o que é na verdade essa energia cinética, o que é essa energia potencial, né? Quem são essas energias potenciais? E é claro, vamos ver que o trabalho nada mais é do que uma variação de energia, né? Como eu havia falado lá anteriormente, aqui eu vou mostrar para vocês que realmente o trabalho ele é resultado de uma variação energética, né? Uma variação de energia. E quando a gente fala de energia aqui, no caso eu estou falando de energia cinética, potencial, mas nós temos outros tipos de energia também, como nós já vimos anteriormente, energia elétrica, né? Então, nós vimos energia, nós vimos a transformação, né, de um tipo de energia mecânica e energia elétrica. Vamos ver aqui também o que é, na verdade, essa energia mecânica, né? Então, primeiro a gente vai começar devagar pela parte de energia cinética, energia potenciais aqui. Depois a gente chega na parte de energia mecânica. Então, sem mais brincadeira, já vamos começar aqui. Deixa eu reduzir isso aqui, bota aqui no cantinho. Então, galera, a energia é uma grandeza de grande importância na física, muito importante. Agora, o conceito de energia, ele às vezes não é muito claro, né? Às vezes não é claro e fácil explicar o que é energia. A gente vai dar um jeitinho aqui, a gente vai conseguir explicar mais ou menos o que é energia. Bom, o motivo para isso é que o fato de existirem vários, né, formas de energia, e aí dificulta um pouco, né? E aí a gente vai pegar no caso, digamos, uma definição que tente abranger todas essas aí, né? Então vamos lá. Existe, entretanto, uma característica importante envolvendo a energia. O total de energia do universo se mantém constante. Ih, já começou, já não comecei legal. Então quer dizer que o somatório de todas as energias se mantém. Ah, meu Deus do céu, todas elas constantes? É isso aí mesmo. Calma, relaxa, relaxa. Então assim ocorrem transformações de energia, isto é, mudanças de uma forma de energia para outra frequentemente. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, quando eu toquei na parte de energia, basicamente lá na parte de eletricidade, a gente viu, na verdade, que a energia ela não se perde, ela acaba se transformando, né? Então, por isso que o universo tem essa situação, em que as energias ali, elas mantêm-se constantes. Por quê? Tecnicamente, eu não perco essa energia. Essa energia ela é transformada em um outro tipo de energia, né? Então, por isso que ela acaba sendo constante, já que você não perde e você apenas vai transformando ela em outro tipo de energia. Então, por exemplo, quando eu falei lá na parte de geradores, né, que a gente tem uma bateria, e a bateria tem ali uma energia química, e essa energia química ela é transformada em energia elétrica. Eu estava falando de energia, né? Então ali a gente viu esse processo de transformação, né, que eu transformo em energia elétrica. E aí é o seguinte, no entanto, a energia total vai se manter constante. A definição que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo não é totalmente satisfatória, mas ela já dá para começar a nossa brincadeira, dá para a gente começar a entender, né? E quando a gente começa a aplicá-la nas situações no cotidiano, fica mais simples a gente entender. Então vamos lá. Um conjunto formado por um ou mais dois, né, mais corpos, eles podem produzir de alguma forma, né, o movimento dos objetos. Esse conjunto tem energia. Então eu posso dar um exemplo aqui para começarmos a brincadeira, um carro. Né, nós temos um motor, né, e aí esse motor ele tem uma certa energia mecânica ali. Né? Você tem o motor começa a girar, tem todo o procedimento,
esse carro começa a se movimentar. E a partir desse momento, esse carro começando a se movimentar, ele acaba adquirindo velocidade. E nós vamos conhecer um tipo de energia que é relativo à velocidade, que é a nossa querida, vamos lá, né, exemplo de transformação de energia. A letra está um pouquinho pequena, mas eu vou ler devagarzinho. Então aqui na figura, por exemplo, nós temos uma bolinha A, uma bolinha B, e outra bolinha A e uma bolinha B. Né? Na primeira situação, a bolinha A está em movimento, tem velocidade, mas a B está parada. E logo na seguinte situação, nós temos uma VA' e uma VB, onde a VA' tem uma outra velocidade e não uma outra, no caso a BB ali, não é? A bolinha B, ela vai adquirir velocidade. E aí ele fala assim, ó, existem duas situações no A e B sobre a superfície plana. A bola se move com velocidade A em direção a B em repouso. Após uma colisão, a bola passará a se movimentar com uma velocidade VB. Então aquela é a velocidade antes de A, depois eu tenho a velocidade depois. Temos a velocidade antes da bolinha B, que ela estava parada em repouso, né? E depois ela tem movimento. Mais à frente a gente vai ver que isso aí vai fazer parte de uma matéria chamada quantidade de movimento. E a gente vai estudar esses momentos aí, né, em que a gente vai ter essa situação de colisão. Então a gente vai conhecer as colisões elásticas, inelásticas e por aí vai. Tá? Então, de início, vamos só ver o que isso acarretou. Então esse exemplo aqui, né, ele vai ilustrar pra gente o movimento. A bola A, ela teve o quê? Ela teve a capacidade de pegar a bola B e movimentar ela. Tá? E ela tem uma energia nesse movimento que faz com que a bola B se movimente. E a gente vai chamar essa energia de energia cinética. Tá? E ali a palavra cinética vem do grego kinekos, que significa movimento. Então a energia é atrelada, né, cinética, ao movimento da bola A, que faz com que a bola B tenha um movimento. Tá bom? Beleza? Ó, um outro exemplo que a gente vai ter é um automóvel, como eu falei. Né? O automóvel necessita de algum tipo de combustível. Então a gente tem o álcool, gasolina, o GNV, o óleo e por aí vai. O motor do automóvel funciona devido à queima desse combustível, ou seja, numa câmara de combustão. E aí o combustível, como possui energia, é capaz de produzir movimento. A energia armazenada nesse combustível é uma energia o quê? Química. Tá aí, mais uma vez, a gente transformando, por exemplo, a energia química em quê? Em movimento. E aí, a sua liberação ocorre, né, devido às reações químicas. E, no caso do automóvel, parte da energia química transforma-se em calor. Tá? Por ser estudado com detalhe nas aulas de química. Então, pode perguntar aí para Fábio, para a Ilha, que eles vão explicar isso aí para você bem melhor do que eu. Tranquilo? Mas vocês já entendem parte aí dessa parte de química aqui, né, de transformar em calor, que a gente já viu isso, né, um ciclozinho legal aí que a gente já viu. Então, a gente viu que parte é transformada em calor e outra parte a gente joga ela no sistema. Então já viram que isso talvez não seja nenhuma novidade para vocês. E aí, nesse caso do automóvel, ela também vai ser transformada em energia elétrica e é consumida onde? Nos faróis e por equipamentos, né, elétricos instalados no carro. Então preste atenção, você tem um combustível, esse combustível tem uma energia química que transforma parte dessa energia em energia elétrica, parte dessa energia em energia térmica, tá? E também parte dessa energia que vai ser transformada em uma energia mecânica, para que essa energia mecânica faça com que o carro se desenvolva, ou seja, varie a sua velocidade. Beleza? E aí, ó, teorema da energia cinética. Ou seja, a gente já viu que o carro, né, tem a química que transforma em elétrica, que a elétrica vai transformar em mecânica, e que aí o carro começa a se movimentar e ele vai ter uma variação de velocidade. E aí a gente acaba transformando parte também em energia cinética. Então, ó, considere aqui um exemplo, o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória. E aí tem o ponto A e o ponto B, velocidades ali. E aí o trabalho total realizado vai ser a variação de energia entre o ponto A e o ponto B. Percebam, claro, que se você tem uma velocidade constante e você resolve aquilo ali,
o que você vai acabar encontrando? Você vai acabar encontrando que o trabalho aqui resultante, deixa eu pegar aqui e botar de preto, o trabalho resultante aqui, se VA for igual a VB, então ó, se VA for igual a VB, vocês vão ver que isso aqui, esse trabalho, ele é zero. Porém, se VA for maior do que VB, esse trabalho acaba, né, se tornando negativo. E se nós tivermos VB maior, né, do que VA, nós teremos um trabalho positivo, né? Então é isso, basicamente é isso. E aí você estava na frente, mas tudo bem, dá para o pessoal entender aí. VA maior do que VB, ou seja, se você tem VA, um valor maior, já que a massa ali é constante, você vai ter um trabalho negativo, um trabalho resistivo. E se você tiver VB maior do que VA, e aí sim você vai ter um trabalho positivo. Ali eu botei um zero, na verdade era para colocar um positivo aqui dentro e aqui, mas tudo bem. Tudo bem também, tá tudo feliz, tudo em casa. E aí, energia cinética? Bom, na equação que a gente acabou de ver, observar que o trabalho depende das velocidades apenas do início e do fim do trajeto. Então a energia cinética de uma partícula de massa m é essa dali, galera. Então a fórmula de energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Assim, pelo teorema da energia cinética, a gente tem que o trabalho realizado na parte final até a parte inicial, né, é a variação dessa energia cinética. Então a gente está acabando de ver aqui que realmente o trabalho, ele é a variação de energia cinética. Só de energia cinética? Não, a gente vai conhecer outros tipos de energia. Mas quando a gente está falando de trabalho, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de variação, tá, de energia. E aí, continuando a nossa brincadeira, aqui nós temos um exemplozinho. Tem que ter um exemplo, né? Senão não tem graça. Vou botar um exemplo aqui. E o exemplo é o seguinte, ó. A figura, né? A figura que nós temos aqui, ela ilustra, né, o movimento de um bloco e o gráfico da força que age sobre o bloco em função da distância. Essa massa do bloco é de 6 kg e a força resultante, F é a força resultante de todas as forças que atuam no bloco. No ponto S igual a 0, a velocidade do bloco é... Então a velocidade inicial desse cara é de 5 metros por segundo. E aí logo em seguida nós temos um gráfico força, né, força versus espaço. E aí, galera, o que esse gráfico força versus espaço dá pra gente? Lembrando aqui, ó, que trabalho é força vezes deslocamento, claro, vezes o cosseno de θ. Lembrando, né, da parte de trabalho. E aí, nós temos a força, nós temos o deslocamento. Então, quando nós temos o gráfico força-deslocamento, a gente pode tranquilamente achar a área dessa figura. Então, eu vou chamar essa de área 1, essa de área 2, onde 1 é a área desse trapézio e a área 2 é a área desse retângulo. Então, vamos lá. Então, já que é a área 1 mais a área 2, quem é a área 1? Então, do trapézio é base menor mais base maior, vezes altura dividido por 2, mais, e a outra vai ser apenas base, ou seja, 4, de 4 a 8, nós temos 4, vezes a altura, que é 30. Beleza. Então esse trabalho aqui, vamos lá, 4 por 2 dá 2, 30 mais 60, 90, vezes 2, 180. 180 mais 120, isso é igual a 300 joules. Então esse é o nosso trabalho. Só que o que ele pergunta? Né? A massa do bloco. Então, a massa do bloco e a resultante das forças. A velocidade do bloco é tanto. Bom, ele quer saber, né, qual é a velocidade final. Tá? Eu não coloquei aqui, mas vamos presumir que é isso. Na verdade é isso, né? Eu só esqueci de colocar, mas tudo bem. Na verdade não foi eu que esqueci, foi o editor, né? O editor esqueceu de colocar. Mas o editor sou eu. Então fui eu mesmo que esqueci. Mas tudo bem. O importante é que vocês estão aprendendo, né? É isso aí. Então, ó, o trabalho nada mais é do que a variação de energia cinética, galera. Então, é a final menos m
inicial sobre 2. E aí fica mole pra gente, porque afinal que eu quero descobrir. E aí, ó, 300 é igual a massa vai ser 6. Então 6 por 2 dá 3. Vezes a velocidade final ao quadrado. Bom, eu não sei ainda. Mas eu sei que a inicial então é 6 por 2 dá 3. E a velocidade inicial é 5. Então isso aqui é 25. Não é isso? Exatamente. Então aí, ó, vamos simplificar aqui tudo por 3. 100, 3, e aqui 3 vai embora. Então a gente tem que 100 é igual a velocidade final ao quadrado menos 25. Logo, velocidade final ao quadrado, deixa eu ver se está na minha frente, não está na minha frente. Velocidade final ao quadrado é igual a 100 mais 25, 125. Ou seja, isso é a raiz de 125. Então essa velocidade final 125, se não me engano, é 25 vezes 5, não é isso? Então isso dá 5, raiz de 5 metros por segundo. Beleza? Então é isso. Vejam, galera, que não é tão complicado, né? Que esse trabalho nada mais é do que essa variação de energia cinética. E aí, é claro, a gente tem que recordar a parte de trabalho, né? A gente tem que recordar ali que o gráfico força versus distância vai nos dar, né? Vai nos dar ali o trabalho realizado. Beleza? Tranquilinho? Na paz, né? Olha que lindo, olha que lindo. E aí ele perguntou qual é a velocidade final, né? Vamos ver se ele pergunta mais alguma coisa. Deixa eu ver no material se ele pergunta mais alguma coisa. Eu acredito que não, mas eu vou averiguar. Um segundinho, por favor. Sim, ele quer exatamente a velocidade, mas ele também quer a força, tá? Ele também quer a força no espaço igual a 8 metros. Então ele quer o trabalho, né, realizado até ali. Então a força média vai ser igual, né, a gente já viu, né, força é massa vezes aceleração, mas não vai compensar pra gente. Por quê? É mais fácil, um momentinho, é mais fácil, deixa eu pegar a borracha aqui, fazer pelo trabalho, né? Por quê? Porque o trabalho é igual a força versus o deslocamento. E o trabalho a gente já viu que foi realizado foi de 300, né? Então é igual a essa força vezes o deslocamento que foi de 8 metros. Então essa força nada mais é do que 300 dividido por 8. Isso dá 150 dividido por 4, 75, 37,5 newtons. Então essa é a força, né, desempenhada até, né, até chegar na altura ali 8 metros. E é claro, né, que a nossa velocidade nesse ponto é de 5 raiz de 5 metros por segundo. Vejam que não é nada tão complicado, simplesinho, tranquilo. E aí, agora que nós já estamos craque, vamos para a próxima, que é a nossa querida energia potencial gravitacional. Já vimos bastante a parte de energia potencial gravitacional, porém, agora, a gente, na íntegra, nós vamos ver na íntegra aqui a brincadeira e entender melhor. Então, ó, suponha essa figura aqui, né, nessa posição inicial a gente solta o objeto, e aí esse objeto ele não possui energia cinética. Por que não? Sai do repouso, né, galera? Então quando a gente está falando da parte de energia cinética, a gente está falando de velocidade. Se eu solto ele daquela posição de repouso, a velocidade dele inicial é 0. E aí olha o que acontece. À medida que eu solto, ele vai adquirindo velocidade, né? Ele vai adquirindo velocidade, ele vai adquirindo velocidade, ele vai adquirindo velocidade. E aí quando ele chega na parte mais baixa, a gente consegue perceber que ele tem uma certa velocidade. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, né, ele vai adquirindo energia. Mas aí vem uma grande questão. E que questão é essa? Peraí, a gente sabe, né, a gente viu que a energia ela não se perde, ela se transforma. Mas que, como a energia do universo a gente já viu é algo constante, e essa energia
Claro que a gente está considerando aqui, tá, galera? A gente está desconsiderando a nossa querida resistência do ar aqui, tá? Vamos desconsiderar a resistência do ar, porque ela acaba sendo uma força resistiva, ela acaba sendo uma energia resistiva, uma energia não conservativa, que a gente já vai ver mais à frente, tá? Então essa energia, se tivesse essa resistência do ar, ela faria com que essa minha energia cinética, né, ela poderia até aumentar, mas não da forma que ela aumentaria normalmente, tá? E aí, voltando à brincadeira, né, a gente viu que ela vai acabando, vai aumentando a sua velocidade, então ela vai ganhando energia cinética. Mas se a energia se transforma, da onde veio essa energia que eu estou transformando em energia cinética? E aí a gente começa a falar de energia potencial gravitacional. Naquele determinado ponto, naquela determinada altura, tem uma energia ali que a gente chama de energia potencial gravitacional, que é o que? É a ação da gravidade fazendo com que, Bolinha, desce aqui, filha, vem pra cá, vem pra cá. E aí, para ela se manter naquela posição, ela precisa, né, dessa energia, essa energia potencial gravitacional. Que quando a gente falar a partir de hoje de energia potencial gravitacional, a gente vai falar em relação a objetos a determinadas alturas. Se a gente considerar essa bola, no caso ali, aquele objeto no solo, a gente vai desconsiderar a energia potencial gravitacional, porque não tem altura. Então, quando a gente falar de altura, estaremos falando a partir de hoje de energia potencial gravitacional. E aí entendam uma coisa, que a gente vai entender melhor na parte de mecânica, mas eu não me contenho, não vou me conter, eu preciso falar isso para vocês. E aí percebam uma coisa, à medida que esse meu objeto vai caindo, o que vai acontecendo com a sua respectiva altura? Exatamente, a sua altura vai diminuindo. E à medida que essa altura diminui, quem aumenta? A velocidade do objeto. E aí eu consigo ver essa transformação de uma energia potencial gravitacional numa energia cinética. E aí, realmente, a energia não se perde, ela se transforma. E aí eu consigo ver. Então, galera, quando a gente falar agora de altura, estaremos falando de energia potencial gravitacional. E a nossa querida fórmula de energia potencial gravitacional nada mais é do que mgh, como está mostrando ali para vocês, tá? Ou seja, é o peso vezes a altura. Beleza? Então, o valor exato da energia potencial depende da diferença de energia potencial entre dois pontos. Nesse caso, o valor foi calculado em relação ao ponto A. Então, essa distância, né, ele está distante h do solo. No entanto, outro plano de referência poderia ter sido escolhido. Na análise do movimento, após um plano de referência ser escolhido, ele deve ser mantido até o fim da análise. Resumindo o que ele está falando, né? Se você estiver considerando um objeto, a energia potencial dele em relação a um solo é uma coisa. Quando você pega esse objeto e você, por exemplo, coloca não em relação ao solo, mas a esse plano de referência que está a uma altura a galinha do chão, você vai considerar em relação à galinha. Então, toda vez que você for fazer a parte de energia potencial gravitacional, você tem que escolher um plano de referência. Normalmente, o plano de referência escolhido é o solo, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você pode muito bem, né? Se você estiver escolhendo numa situação, né, em que você está está lá numa montanha, e aí nessa montanha você tem o solo, né? Só que aí você tem um outro pedaço aqui onde você quer jogar um objeto, né? Você quer calcular a energia que vai cair até aqui. Então, na verdade, o seu plano de referência não vai ser mais o solo, e sim aquele espaço ali com determinada altura, com determinado potencial em relação ao potencial que você está. Então, a primeira coisa que você precisa definir é o plano de referência. Definir o plano de referência, aí tudo fica mais tranquilo, fica mais lindo. E aí, vou mostrar para vocês aqui o que é a questão do plano de referência. Então, um exemplo. Uma partícula de massa M, né? Essa massa de 5 kg,
está a 6 metros acima de um plano, né, paralelo ao solo. O plano alfa, que no caso é esse aqui, né, por sua vez está a 3 metros distante do Sol. Vamos calcular a energia potencial gravitacional em relação a alfa e em relação ao solo. Então vamos lá. A energia potencial gravitacional em relação a alfa é o que? É mgh alfa. Por que h alfa? Porque é a distância do objeto m, né, de massa m, até o plano alfa, que é o meu plano de referência. Beleza? Então a massa ele me deu foi 5 kg, né? O g ele me deu, não, mas vamos considerar igual a 10, tá? Vamos considerar igual a 10. E depois o h em relação a isso é 6 metros. Então 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10, isso é igual a 300 joules. Lembrando, né, galera, que a nossa energia ela é medida em joules pelo Sistema Internacional, já que, pensa comigo, o trabalho é em joule e, na verdade, o trabalho é a variação de energia, então faz sentido a energia também ser joule. Tá? Agora, quando eu pego a minha energia potencial gravitacional em relação ao solo, já muda. Porque a massa é a mesma? A massa é a mesma. A gravidade também é, mas agora a altura em relação ao solo, que não é mais de 6. Então isso aqui é 5 vezes 10 vezes a altura em relação ao solo, que é de 3, no caso do solo até alfa, e de alfa até o objeto. Ou seja, somando 6 com 3, isso daria 9. Então, 9 vezes 5, 45, 450 joules. Percebam, né, que à medida que a altura aumenta, a energia potencial gravitacional também aumenta. Ou seja, ela é diretamente proporcional à altura. Tranquila? E aí, energia potencial elástica. Tá? Então, por que eu falo energia, né, cinética e energias potenciais? Por quê? Porque quando a gente fala de energia potencial, a gente tem que falar de energia potencial gravitacional, que é em relação ao peso, né? E energia potencial elástica, quando a gente falar uma força sobre uma mola, né? Sobre um elástico. E aí o seguinte, o trabalho da força elástica não depende da trajetória, tá? E assim a força elástica é uma força conservativa. Consequentemente, a energia potencial elástica é a energia potencial associada à força elástica. Força elástica a gente viu lá em Lei de Hooke, né? Mas vamos lá, olhando aqui a figura na página posterior, ó, na figura um corpo está preso com uma mola de constante elástica K, inicialmente na posição 0, está em equilíbrio, está em repouso, está linda, não quer problema com ninguém. Isto é, a deformação nela é nula. Agora, a seguir, a mola está em uma configuração contraída e a deformação é negativa. Na terceira situação, a mola está esticada, né, e a deformação é positiva. Então, quando ela está contraída, comprimida, né, o x dela é negativo. E quando ela está esticada, o x dela é positivo. Então, voltando. Porém, a força elástica tenta restaurar o sistema para a posição de equilíbrio o tempo todo. Então, percebam, se, né, esse bloco está aqui, a tendência dele é vir para a posição inicial. E se ele está aqui nessa posição esticada, a tendência dele é ir para a posição inicial. Tá? E assim o sentido da força elástica aponta para a posição inicial. Quando a deformação é positiva, quando a posição é negativa. Assim os trabalhos para ir de A até B ou de B até A, né, de B até O, serão o quê? Positivos em relação a qualquer uma das situações. Então entendam o seguinte, por que isso é positivo? Pensa o seguinte, galera,
Na situação 2 e na situação 3, por que esses trabalhos são relativamente positivos? Por quê? Pensa comigo, eu tenho uma força elástica e essa força elástica está indo aonde? A favor do meu movimento. Por quê? Essa mola, ela está comprimida, né? Mas ela quer, na verdade, é que esse objeto volte para a posição inicial. Ou seja, eu não tenho nenhuma resistência. O meu objetivo é esse mesmo. E aí quando você vem para a situação 3, o que acontece? Essa mola está esticada, sim. Só que a força elástica está no mesmo sentido do que? Do meu objetivo, que é voltar para a posição inicial. Então em ambas as situações, vocês vão perceber que a força está no mesmo sentido da direção que eu quero seguir. Tá? Entenderam? Aqui só vai mudar, por exemplo, quando a gente for ver no sistema de forças não conservativos, né, de energias não conservativas, por exemplo, se nós tivéssemos uma FAT, né? Nós tivéssemos uma FAT. E aí nós iríamos ver que a nossa FAT, ela está contra o movimento. Por isso que seria uma força resistiva, uma força não conservativa. Agora, nesses dois casos, a força está no mesmo sentido, né, do movimento que eu pretendo fazer. Então, nesse caso, nos dois casos, o trabalho acaba sendo positivo. Tudo bem? E aí, ó, pela lei de Hooke, como eu falei para vocês, a força elástica é a deformação, né? Elas se relacionam assim, ó. Fel é igual a K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação. E aí, ó, assim o trabalho, né, da força elástica para ir, né, no caso até a posição de equilíbrio, é dado pela área da região colorida na figura abaixo, sendo EPA a energia potencial em A. E aí, ó, quando a gente pega o gráfico força-deslocamento, nós estamos falando de trabalho. E quando nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando em variação de energia. E aí, quando a gente faz a área disso aqui, a gente não tem ali o trabalho, né? Essa variação de trabalho. Então, olha o que acontece. Quando a gente pega a área, a gente tem força, é a força elástica, Kx, vezes a deformação dessa mola, x, sobre 2, porque é a área desse triângulo. E aí a gente acaba chegando na fórmula Kx ao quadrado sobre 2, que é a fórmula da energia potencial, eu normalmente chamo de EPEL, energia potencial elástica. Beleza? Então, quando a gente estiver falando de energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Beleza? E aqui, galera, pra gente finalizar bonitinho nossa aula de hoje, energia, princípio de conservação de energia. E a gente fala de energia cinética, a gente vai associar movimento, velocidade, variação de velocidade. E quando a gente falar de energia potencial, a gente vai poder pegar a energia potencial e ela pode se transformar em cinética? Claro que pode, a gente já viu quando larga um objeto, né, que à medida que ele vai caindo, ele vai adquirindo velocidade. Mas a energia potencial também é uma interação da gravidade, do peso, né? E outro tipo de energia potencial, a gente tem energia potencial elástica, que é uma interação com mola ou elástico, elastômetro, né? E aí, tem uma coisa ali, né, que a energia potencial, né, pode se transformar em energia cinética. Pensem o seguinte, quando a gente fala que energia potencial a gente pode transformar em energia cinética, a gente tem que subentender que é a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Quando a gente fala do potencial gravitacional, é aquela situação para vocês, eu largo, ele adquire velocidade, tá tudo lindo, tudo bonito. Mas também tem a situação da mola. Se você tem aquela mola bem rígida e você coloca, né, como as crianças hoje em dia têm, aqueles, hoje em dia, né, na minha época já tinha, mas tudo bem, aquele carrinho que você, né, fricciona ele, né, e você larga, ele vai, né, aquilo ali não é um sistema de mola, mas se você também tem um sistema de mola, aqueles, que eu não posso falar o nome, wheels, então,
Você tem uma molinha, você empurra o carrinho até essa determinada situação, larga e o carrinho vai. Então, é um sistema de mola que você pega uma energia potencial elástica que foi acumulada e transforma em energia cinética. Beleza? Conseguiram pegar? Tranquilo? Suave? Excelente, galera. Então, viram que foi uma aula tranquilinha, rapidinha, bonitinha. Todos os conceitos de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial, né, elástica. E mais à frente a gente vai ver a questão da energia, né, a energia mecânica. O que é energia mecânica? Já vou dar uma palhinha para vocês. Energia mecânica nada mais é do que o somatório dessas energias. Ué, como assim somatório? Relaxa. Na próxima aula a gente vê. Valeu, galera? Então um abraço, um beijo, um queijo e não podemos nos esquecer. Wakanda Forever, galera! Fui! Até a próxima! Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então...